Querido amigo, você que está me acompanhando nessa reflexão, nesse momento, eu quero agradecer a sua companhia, a sua amizade e também desejar que essa reflexão possa trazer encorajamento. Nós que estamos nesses últimos 90 dias do ano e tantas metas que traçamos lá no início do ano, já estamos tantas vezes já cansados, desanimados. Hoje a reflexão vai falar sobre fragilidade, vulnerabilidade, e eu espero então que a palavra possa encorajar você a retomar suas metas e não se deixar vencer pelo cansaço, ou pelo fracasso, ou pela própria vulnerabilidade com que nós convivemos diariamente com a nossa própria vida, e nós podemos lançar sobre ele, que é poderoso, para nos ajudar a vencer o nosso próprio desânimo e podermos concluir bem o ano de 2023. A palavra de hoje tem esse objetivo e eu espero então que você e eu possamos nos aliar mutuamente em Cristo Jesus e podermos ser mais que vitoriosos. A palavra está em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 6 em diante, quando vai nos dizer assim: porque Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Temos aqui do versículo 6 até o versículo 10, em que toda a nossa fragilidade humana é exposta, mas temos um grande tesouro nessa fragilidade. Veja bem como o Evangelho se revela nesse texto, em que Paulo vai falar que o conhecimento de Cristo traz luz para as nossas vidas e que isso é o grande tesouro que está escondido dentro de um frágil vaso de barro. Que preciosidade de palavra ele traz aqui para os nossos corações. Na Bíblia do pastor Russell Shedd, ele vai dizer que esse tesouro refere-se à luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós sabemos que o próprio Paulo, nós podemos aqui trazer essa ilustração para a própria vida do apóstolo Paulo, quando no caminho para Damasco, Deus resplandeceu a sua luz sobre o coração de Saulo. O perseguidor dos cristãos se deu conta de que o objeto do seu ódio, aquele que a seu ver estava sepultado em um túmulo na Judéia, era o Senhor. Daquele dia em diante, ele se pôs a propagar a luz do conhecimento da glória de Deus, manifestada na face de Jesus Cristo. A nossa fragilidade esconde um tesouro que é o Evangelho. O Evangelho está dentro de nós e esse tesouro é a luz do conhecimento de Cristo, e que esse tesouro está escondido em nós com toda a nossa fragilidade, com toda a nossa dimensão humana. E é muito interessante porque essa fragilidade em nós inclui temor e tremor, como o texto vai dizer aqui em 1 Coríntios 2, 3. Ele diz: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo vai falando da sua própria dimensão de fragilidade. Nós também podemos ver que a fragilidade do ministro ou do crente em geral se manifesta através de doença,
como em 2 Coríntios 12:7, quando vai dizer que Paulo orou para que o espinho de sua carne fosse resolvido, e Deus disse: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua fragilidade, na sua vulnerabilidade. E a outra forma em que a fragilidade da vida do crente também na perseguição, como nós acabamos de ler o versículo 8 até o 10, quando ele vai dizer: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Eu estava aqui fazendo uma pesquisa sobre o que o escritor Watchman Nee, em A Liberação do Espírito, ele comenta a dificuldade de o tesouro da vida de Jesus se revelar em nós, vasos de barro. Ele diz que não são nossas fraquezas que impedem Deus de se revelar, e sim nossos pontos fortes. A riqueza, a inteligência, a popularidade, a formosura. Até que estejamos dispostos a sermos quebrantados por Deus em nossos pontos fortes, para que Ele nos use como Ele quer. Esses serão características que chamam a atenção a nós e não ao tesouro escondido em nós. O tesouro dentro do vaso de barro apenas se revela quando o vaso é quebrado ou é também quebrantado. Quem não entende o quebrantamento e anda na humildade dele, então acaba se revelando mais do que revelando Jesus. Poder falar das nossas fraquezas, confessar nossos pecados e compartilhar nossas dificuldades e problemas permite que outros enxerguem o tesouro que é Jesus. Isso pode transformar essas áreas problemáticas e dar a vitória que apenas vem dele. Deus revela sua grandeza e seu poder em nossas fraquezas, como ele diz em 2 Coríntios 12:9-10. Precisamos crescer em nossa habilidade de sermos transparentes e vulneráveis para que a glória dele se revele. À medida que fazemos isso, outras pessoas ganham confiança para que possam falar de seus pontos fracos, abrindo a porta para Jesus ministrar a elas e transformá-las, e também transformar a cada um de nós. Eu gosto demais de falar desse assunto de fragilidade, de vulnerabilidade, porque a nossa vida cristã, ela tem que ser marcada por isso. Porque a Bíblia vai dizer que o poder de Deus se manifesta através da nossa fraqueza. Mas tantas vezes nós somos pessoas tão fortes e nós nunca queremos abrir mão dessa fortaleza para mostrar a verdadeira vulnerabilidade e identificar que o poder realmente é de Deus e não de nós. Que Deus nos ajude nessa habilidade de sermos transparentes, para pedirmos ajuda, prestarmos conta, falarmos integralmente de dores, de lutas, de problemas e podermos nos ajudar, e assim o poder do conhecimento do Evangelho triunfar e o poder de Deus se manifestar cada vez mais. É a reflexão de hoje e é também o desafio de hoje e de todos os dias. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha da Igreja Batista Esperança. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.